Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais o acompanhamento mensal, vamos falar sobre o VGHF11, fundo da Valora, o fundo que mês após mês tem alguma polêmica, alguém chiando, alguém xingando, e esse mês, por incrível que pareça, tá tranquilo, sem nenhum problema, espero eu, né? Mas vamos lá, vamos falar mais um mês acompanhando o fundo, sem novidades. O fundo encerrou agora maio, deixa eu pegar minha setinha aqui. O fundo com a totalidade do patrimônio alocado, 142 ativos, 1,5 milhão né, de investido, um pouquinho de compromissadas, 70 milhões, CDI mais 0,7, muito tranquilo. Distribuição de 9 centavos em linha com o que ele vem distribuindo todos os meses. E esse mês ele fez um pouquinho de reserva. O que dá 12,5% ao ano sobre a cota patrimonial. Ao longo dos últimos 12 meses, o fundo acumulou uma distribuição de 1,23, equivalente a 14,4% ao ano, ou IPCA mais 9,5%, que eu acho razoável pelo que o fundo vem trazendo de risco para o cotista. Embora muitas pessoas ainda critiquem a questão do conflito de interesse, mas eu sou muito chato com isso, porque esse é um ponto que eu gostaria até de comentar, porque muitas pessoas saíram desse fundo por causa do conflito de interesses, que foi a relação dele ter comprado cotas do fundo da casa e comprado a dívida também do mesmo fundo. Ele ficou sendo devedor e credor ao mesmo tempo. É difícil você avaliar o conflito de interesse, porque é muito pouco tempo para você avaliar o resultado. Quineia tem conflito de interesse, a CSHG tem conflito de interesse, só que a Valora ela tem um histórico um pouco complexo, o que faz com que ela tenha perdido o réu primário, digamos, né? Mas as pessoas precisam ter muita paciência e muito análise racional. O que eu mais vejo aí em fóruns, vídeos de YouTube é o emocional tomando a frente. E eu, até por ser analista, eu não posso deixar a emoção, eu tenho que tirar os vieses da análise, tanto é que eu tive uma certa, nos últimos vídeos principalmente, alguns pontos de as pessoas me criticando muito, né? Mas não estou muito preocupado com isso, eu estou aqui para dar a minha opinião e a minha parte de analista. Não tem como avaliar se é um bom resultado ou não. Continuo achando um excelente fundo e no preço que está, continuo achando muito melhor ainda. Embora, como eu falo para vocês, não seja recomendação, tem muito risco que as pessoas desconhecem. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre esse fundo, o preço que eu acredito ser um preço interessante, seja membro Plus do canal que você vai saber. Agora, não aqui, tá bom? E não adianta perguntar aqui nos comentários também. Então o fundo ele vem adequando a carteira dele e a estratégia que o VGHF usa, a carteira de renda e a carteira de valor. A carteira de valor ela é aquela carteira de troca, né, de fazer trade, então eles colocam de mais ou menos 30%, e a carteira de renda, que é muito mais focada nos CRIs, em 70%. Hoje eles estão com a valor em 32,2%, reduziram um pouquinho, e a de renda o restante 68, 67,3%, que seria a visão deles. Em tese eles estão muito próximos do que eles estavam, inclusive tem toda a questão do fundo ter comprado, incorporado todo o FOF do MGFF, né, todos os FOFs, e como o movimento que ele queria era fazer mais vendas, inclusive ele preferiu segurar até uma estratégia no começo do ano. Se vocês pegarem os primeiros vídeos desse ano, como a gente tinha uma previsão muito grande de que a taxa Selic ia cair, o mercado de fundos imobiliários ia crescer, ele teria uma chance de ter uma valorização muito boa nos ativos que ele comprou. Porém, está acontecendo tudo ao contrário. A gente está tendo uma deterioração dos indicadores econômicos, a inflação provavelmente cai agora, mas ela já está acima da meta, a taxa Selic não deve cair como esperado, a taxa de juros dos IPCAs das NTNBs longas está estratosférica, chegando até 6,4%. Então, e isso faz com que as cotas sejam marcadas para baixo, pressione para baixo. Então tudo aquilo que o fundo imaginava não aconteceu, embora ele tenha feito alguns ganhos de capital já, mas eu acredito que eles não esperavam por isso. Então é um ponto que você, cotista do VGHF, precisa entender,
que talvez demore um pouco mais a estratégia até para o fundo voltar a pagar, inclusive que ele pagava os 10 centavos no mês. Então, os movimentos mais importantes do mês foram dentro da carteira de CRI, vendas na ordem de 63 e 60 compras e vendas, né, tendo uma venda líquida aqui de pouquinho, quase, na verdade, basicamente a mesma coisa. Aproximadamente 88% das compras de CRIs indexados ao CDI, o que me chamou a atenção, mas eu acredito exatamente que eles já estão entendendo que a Selic não vai cair, não vai reduzir de 2 dígitos, então continua sendo um carrego bom para curto prazo, e eles colocam aproximadamente 69% do volume de vendas de CRIs e IPCA, principalmente por causa da previsão do Focus do IPCA agora nos próximos meses ser menor de ser 0,12 ou 0,13, se eu não me engano, é 0,12 e 0,13 ou 0,12 e 0,16, eu não tenho certeza disso. Então, eles colocam, esse movimento está em linha com o foco da gestão em melhorar o carrego do fundo no curto prazo. Então, é para tentar melhorar, inclusive, a parte de reserva que o fundo tem. Então, eu estou achando interessante essa estratégia, uma gestão ativa nesse ponto. Vamos ver se vai dar resultado, isso é o que esperamos. E aqui eles já colocam alguns movimentos, o fundo 400 mil cotistas é cotista pra caramba, mas muito em função do base 10 também. O fundo fez um investimento de 4 milhões em IPCA mais 9, baita taxa de carrego, mas inclusive são 2 que já existem na carteira. Aqui os ativos do fundo, né, não tem muito o que a gente falar, a gente já sabe, é bastante diversificado, CRI, tem FDIC, tem fundo imobiliário, aqui o grande questão, né, do Valora, cadê o CRI? Dele tá aqui, né? E o VGRI mezanino tá aqui, que é um fundo de um investimento de curtíssimo prazo. A única questão que foi, para mim, o grande problema foi a redução do cupom de 4% para 3%. Mas eles explicaram no mês passado isso, embora a explicação não tenha sido aquela explicação. Aqui as taxas do fundo, hoje 9% de aquisição, 9,25% marcação, CDI 4,35% aquisição, 3,91% marcação, obviamente a redução. Aqui nós estamos falando, olha só, o fundo está negociando hoje, deixa eu pegar aqui a cotação, 8,84%. Tá nessa faixa aqui, ó. Então, ele está muito nessa linha de IPCA bruto, né? E o de IPCA tirando a administração e bruto CDI, muito bom, mas obviamente você na hora de analisar não pode levar só isso em conta, você tem que entender o risco do fundo para saber se esse retorno ele tem a ver com o seu apetite a risco e sua análise, por isso que eu não recomendo publicamente, eu recomendo somente para os meus membros que têm acesso ao relatório. Bom, aqui a parte de resultado, veja que ele teve um aumento de resultado de CRI, principalmente, fundo imobiliário também. Aqui a gente já pode até ter incorporação do próprio fundo da casa, e aí a gente está vendo o resultado aparecer, mas não tem como a gente saber de fato, né? Teve uma resultado acima da distribuição, aumentou um centavinho aqui de resultado, então talvez seja por isso, inclusive, que o fundo ele venha nessa questão de trazer esses movimentos de curto prazo. E aqui um ponto importante, que março foi o pior desses meses até o momento de inflação, que foi 0,16. Abril já foi 0,20 alguma coisa, ou 0,4, agora não lembro de cabeça, mas foi maior. Então possivelmente a gente terá um resultado maior o mês que vem também, o que talvez ajude o fundo, inclusive, a aumentar um pouco as suas reservas, mas eu acredito que vai manter o 0,9 até ele conseguir pelo menos voltar aqui a ter uns 5 a 10 centavos de reserva. Tá? Não teve nenhuma alteração de fato aqui na questão das alocações, porque as movimentações foram pequenas, né? Aqui aquela estratégia de alocação estão muito próximos ao que eles querem, valor e renda, que é 30 e 70. Tá? Então toda a parte de ativos mais arriscados, SPF, DIC, não só, e os fundos imobiliários, né? Uma grande parte está aqui dentro da valor, e toda a parte de CRI, um pouquinho de fundo imobiliário está aqui na parte de renda. Bom, aqui as movimentações que o fundo fez, né? Quando está entre parênteses é venda, quando está fora de parênteses é compra, né? Então, compra de alguns aqui, vendeu CPTS bastante, vendeu o BPML, e aqui fiz outros, né? A gente não sabe o que é aqui, mas é pouca coisa, mas a grande movimentação foi de venda de fundo imobiliário. Então é isso, pessoal, acho que não tem mais o que falar, a gente tem que aguardar e
Vamos ver o resultado dessas operações que ele fez para ver o resultado que trouxe, mas continuo acreditando nesse fundo como um fundo bem interessante de hedge fund, embora me parece que o Kinea tá superando nessa questão de ser acho que o melhor hedge fund que a gente tem aí hoje no mercado, o KNHF. Beleza, pessoal? Então, espero vocês no próximo vídeo.